pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma sugestão um pouco diferente aos vídeos que eu já estou acostumada a fazer. Lá no meu Instagram, se você não me segue, vou deixar aqui para vocês me seguirem, eu fiz uma enquete perguntando quais eram as suas dúvidas ou curiosidades sobre o au pair ou sobre os Estados Unidos. E eu recebi muito inbox, recebi muitas mensagens de dúvidas de várias pessoas e eu selecionei algumas para estar respondendo aqui para vocês. Bom, o vídeo tá bem legal, fiquem comigo. Antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like de vocês. Bom, vamos lá. Senhorita M. Borges perguntou: como você tá lidando com a alimentação? E do que você sente falta do Brasil? Então, sobre alimentação, é difícil no começo quando você vem para um país diferente, com uma cultura diferente, até você se adaptar ao jeito deles, a própria comida deles, leva um certo tempo. Eu lembro que a minha primeira semana aqui eu passei muito mal mesmo. Eu tive virose e tudo que eu comi na minha primeira semana eu coloquei pra fora. E o que eu sinto falta de tipos de alimento do Brasil é arroz, feijão, mistura todo dia, sabe? Sagrado na janta ou no almoço. Aqui eu vejo que eles substituem muito o almoço por, sei lá, um lanche ou por uma pizza, ou às vezes eles nem almoçam. Na janta, eles consideram como a refeição principal do dia deles, então ela é um pouco mais reforçada, só que mesmo assim, às vezes é batata frita, são coisas assim que a gente não tá muito acostumado a comer todo santo dia no Brasil. Esse tipo de refeição são refeições mais assim para dias especiais. Agora aqui para os americanos não. E o que eu mais sinto falta do Brasil, com certeza, é família e amigos. Próxima pergunta. Vanessa Diane R perguntou: existe salão de beleza aí? Van, um beijo, adoro você. Então, Van, sim, existe salão de beleza aqui, só que normalmente é muito caro, sei lá, pra você fazer cabelo, pra você pintar a unha. Eu já vi várias brasileiras, assim, reclamando até do próprio serviço que eles prestam de manicure e pedicure. Eles falam que não fica igual. O esmalte daqui, sei lá, a composição do esmalte é muito diferente da composição do esmalte do Brasil. E assim, essas meninas já mandaram fotos das unhas delas, assim, nos grupos de WhatsApp que eu participo. E dá pra você ver que elas não tiram canto, as manicures daqui não tiram assim os cantos com esmalte. Às vezes a cutícula tá muito mal feita, sabe? Uma coisa assim. E eles cobram caro, cobram muito caro. Então, normalmente, muitas pessoas optam por fazer em casa, sabe? Ou eles contratam brasileiros autônomos, né? Brasileiros que fazem esse tipo de serviço por fora. Lembrando que esse tipo de serviço aqui nos Estados Unidos é ilegal se você não tiver uma licença apropriada e se você não tiver um curso apropriado para isso. Mas enfim, tem muita gente que faz. E assim, é caríssimo para você pintar cabelo, para você tirar sobrancelha. Se você tem dinheiro para pagar, maravilha, mas normalmente a galera aprende e faz em casa mesmo, ou pagam pra uma pessoa que eles conheçam pra fazer por fora, sabe? Eu mesma, gente, eu mesma tô cortando meu cabelo em casa, não dá pra ir no salão porque é caro. Próxima pergunta, a Mariana Vinas perguntou: você faz intercâmbio? Como foi morar aí? Oi Mariana, tudo bem? Sim, eu faço intercâmbio, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e eu vim para os Estados Unidos em fevereiro deste ano. Fiz todo o meu processo com uma agência em Sorocaba, pertinho de São Paulo, dá tipo 1h30 dirigindo. E assim, essa agência, eles me deram todo o suporte, eu tive que preencher o meu application, fiquei online, tive match com uma família, e é a família que tipo, paga essas despesas de passagem aérea, quando você chegar aqui, alimentação, moradia e tudo mais, e você também recebe um salário por isso. Próxima pergunta é da Rayane Cordeiro. Ela perguntou como que você fez o seu vídeo do application dicas. Oi Rayane, tudo bem? Eu fiz o meu próprio vídeo do application, claro que eu tive ajuda, mas assim, grande parte do vídeo foi eu mesma que fiz. E assim, dicas que eu dou pra você é, primeiro, chame alguém para te ajudar. Você precisa de ajuda. Vai ser uma pessoa que vai filmar você, vai ser uma pessoa que vai ver o melhor ângulo, ou os melhores lugares, ou a sua melhor posição, ou se você tá falando alguma coisa que não tem nada a ver, sabe? Chame alguém para te ajudar, pelo menos a gravar o vídeo. Segunda dica que eu dou, abuse da boa iluminação. Iluminação no vídeo é tudo. Eu, assim, fazendo os vídeos pro YouTube, eu comecei a entender sobre isso muito tarde e eu comecei a usar isso muito tarde. Eu vejo que hoje a qualidade principal dos meus vídeos, 80% é a questão da iluminação, então abuse. Tente assim fazer vídeos
num lugar bem claro, perto da janela, ou até mesmo fora de casa, no quintal. Outra dica, faça bastante takes ao ar livre. Eu acho bacana porque a host family vai ver que você é uma pessoa que gosta de estar em contato com a natureza e eles prezam bastante isso, eles querem que as crianças deles tenham contato sim com a natureza. Bom, fale bastante da sua experiência com crianças, eu acho que essa é a parte principal do vídeo, é isso que eles querem saber de você. Cite também alguns projetos legais que você tenha feito, sei lá, se você já fez algum trabalho voluntário na igreja, fale um pouco desse projeto, né? O que que você fez de legal com as crianças, ou se você já fez um livro com adolescentes, fale sobre esse projeto, como que foi, qual foi a sua experiência, o que que você aprendeu com isso. E também fale sobre a sua direção. Tem muitas famílias que prezam que você seja uma boa motorista. E quando eu fiz o meu vídeo, eu pedi pra minha amiga me gravar dirigindo. Então, assim, pra eles verem que você presta, que você dá todos os sinais assim do carro, que você usa a sinalização do carro, que você olha tipo nos retrovisores pra você atravessar ou virar a rua e tudo mais. Então é muito importante pedir pra alguém gravar você dirigindo também. Ai, gente, não dá sem óculos. Tem que colocar óculos. Vai ficar melhor aqui pra poder enxergar os negócios. A Grazi V. Freitas perguntou: o programa de au pair está sendo como você imaginava? Oi, Grazi, tudo bem? Eu acredito que o programa de au pair tem superado as minhas expectativas, sabe? Eu vim sem assim, sonhar demais, né? Eu já sabia que seria um intercâmbio que eu teria que trabalhar duro, que o salário assim não é tão alto, que seria difícil a questão da adaptação, homesick, mas eu acho que eu consegui lidar com várias adversidades assim de uma forma muito madura, sabe? Porque eu já vim já nessa intenção de não me frustrar. Então, tudo que apareceu assim de bacana, de legal, de tudo que superou as minhas expectativas, me deixaram feliz e não me deixou frustrada, entendeu? Eu acredito que é um intercâmbio que vale muito a pena e eu recomendo para qualquer pessoa. Assim, é um aprendizado muito grande, você cresce muito como pessoa e como profissional. A Grazi V. Freitas também perguntou: como foi quando você chegou na sua host family? O que que você sentiu? Olha, foi tenso. Assim, tenso não no sentido ruim, mas eu acredito que quando você sai da sua casa, por exemplo, eu tava morando com os meus pais lá no Brasil. Foi a primeira vez que eu comecei a morar com outra família, entendeu? Então eles eram estranhos pra mim. Quando eu cheguei aqui, a gente teve que começar a entender quais eram os costumes deles, qual era a rotina da família, seguir as regras deles. Então, assim, eu acho que no começo tudo é difícil pela questão da adaptação, mas depois melhorou muito a nossa convivência. A gente começou, assim, a se tornar não só chefe funcionário, mas a gente começou a ter uma relação assim um pouco mais de amizade, sabe? Então, com o tempo isso melhora. A Edivânia Firmin perguntou: quanto que você gastou com seu intercâmbio? Eu tenho um papelzinho aqui que eu anotei, porque só para te falar o número exato, tá? Ao todo, com o meu programa de intercâmbio, eu gastei R$ 4.000, 401,83. E nesses custos, assim, você pode incluir gastos para ir para São Paulo para o consulado, CASV, o pagamento da taxa da agência de intercâmbio, presentes para minha host family. Comprei algumas roupas de frio para mim, né? Porque eu não estava preparada, eu cheguei aqui bem no inverno. Pagamento do visto, pagamento da PID, compra de dólares. Então esse foi o gasto que eu tive. Mas só a agência mesmo, pagar só a agência deu uns 2.000 e pouco. A Edivânia Fermin também perguntou: você já sabia inglês antes de ir? Sim, mas eu considerava o meu inglês muito básico, tanto que o meu listening ele era horrível, o meu speaking ele era pior ainda. A Grazi Freitas perguntou: a sua host family era tudo que eles falavam no Skype? Quando eu cheguei aqui, sim, exceto a questão das brigas que eles têm. Isso assim, claro que uma família, quando você tá fazendo uma entrevista pra ser au pair, né, de uma família, claro que eles não vão falar, olha, desse dia da semana a gente resolve discutir a relação, por exemplo. Ou a gente começa a gritar em casa, por exemplo. Não, não teve isso. Então acho que esse foi o maior choque que eu levei, porque eu não sou muito fã de nenhum tipo de discussão. Eu não gosto quando as pessoas começam a brigar, a discutir. Eu sei que isso é natural e que isso às vezes é imprescindível na relação, mas assim, o que eu não me sentia confortável é que, por exemplo, tava todo mundo lá jantando, né? Eles me convidavam para jantar com eles, por exemplo, no Shabbat, e no jantar deles, às vezes eles discutiam
problemas começavam assim a não brigar de brigar, mas a um falar alto com o outro e as crianças começavam a ficar não assustadas, mas começavam a querer chorar e querer a atenção dos pais, sabe? Então assim, querendo ou não, uma coisa meio desconfortável pra mim. Eu não me sentia à vontade, porque eu sabia que eles, naquele momento eles precisavam da privacidade deles. Então o que que eu fazia? Eu sempre, tipo, simplesmente terminava meu jantar, meu almoço, sei lá, eu pedia licença da mesa, saía e ia pro meu quarto, porque eles estavam precisando discutir de relação. Então, mas acho que foi só isso, assim, algo que eu cheguei aqui que eu falei, uau, isso eu não sabia na hora do Skype. Mas de resto, tudo que eles falavam, sabe, eu cheguei aqui e eu confirmei. As crianças, eles são muito educadas, eles me respeitam muito, eles me tratam como um membro da família deles, eles se preocupam comigo, então tudo que eles falavam pra mim, basicamente eles seguiram. A Grazi Freitas perguntou: é verdade que a APA tem menos famílias perigo? E como escolher host family boa? Olha, eu não sei te dizer, eu nunca vi nenhum tipo de estudo sobre isso, mas eu confio muito na agência Au Pair in America. Eu acho assim que eles têm um processo de seleção muito criterioso com au pairs. Eu não sei se funciona o mesmo com as host families, mas é uma agência que eu indico porque se você tiver qualquer tipo de problema, sei lá, aqui nos Estados Unidos, provavelmente você vai ter um bom suporte das suas LCCs. Eu até agora não tive problema com as minhas LCCs, por isso que eu tô falando isso, é a minha experiência, tá, gente? Teve gente que já não teve uma experiência tão boa com a LCC. Mas assim, alguém vai ter que te ajudar, seja a sua LCC, seja alguém da sua agência no Brasil, seja, sei lá, diretoria da agência que você tá aí nos Estados Unidos, alguém vai ter que te ajudar, entendeu? Agora, como escolher host family boa, eu acho que vai muito da entrevista, sabe? Você tem que preparar questões para que você tire qualquer possibilidade de você cair numa host family perigo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, depois eu deixo linkado aqui para vocês terem acesso, tá bom? A Grazi Freitas também perguntou: como que você lidou com a saudade da família? No começo foi complicado, mas eu acho assim que a chave é você se manter ocupada, sabe? É você se manter ocupada e também manter contato com eles. Então, assim, a gente fazia FaceTime direto. Basicamente, quando eu cheguei aqui, a gente fazia FaceTime direto. A gente sempre se falava por mensagem. O que mais? Eu tentava me manter ocupada, então eu passava tempo com a minha host family, a gente fazia algum, sei lá, a gente jantava juntos, a gente conversava juntos, brincava juntos, dava risada juntos. Então, fazer amizade também ajuda muito, sair com seus amigos. Se você arranjar um parceiro, uma parceira aqui, sabe, um namorado ou namorada, também ajuda bastante. Porque daí vocês vão começar a sair juntos, você vai começar a gastar tempo com ele, e você não fica tão assim, focada em, poxa, tô com saudade da minha família, o que será que eles estão fazendo no Brasil sem mim? Parari, parará. Então ajuda bastante. A Itz Carol Souza perguntou: como funciona a questão de banco, cartões de crédito aí nos Estados Unidos? Bom, Carol, é normal. Todas as au pairs, quando você vem com visto J1, normalmente a sua host family já vai com você na sua primeira semana no banco para abrir uma conta corrente. E normalmente é uma conta assim simples, normalmente você não precisa pagar nenhum tipo de anuidade, nenhum tipo de taxa. E para eles fazerem o pagamento para vocês por lá. Tem host family que prefere te pagar em cash, tem host family que prefere fazer transferência, o que eu acho muito mais fácil. Agora, a questão de cartão de crédito, também tem muitas au pairs que quando chegam aqui, elas aplicam para cartões de crédito, por exemplo, da Max, do Discover, é muito fácil conseguir. Você faz, tipo, preenche um simples application no site da companhia que você quer. Você manda, espera aprovação, e quando aprovar você recebe o cartão na sua casa. Eu, por exemplo, eu tô no meu 10º mês de intercâmbio e semana passada eu apliquei para um banco mesmo, normal, Bank of America, para cartão de crédito. E assim, eu fui aceita, porém eles não me deram crédito. É como se fosse aquele programa que você coloca um dinheiro na conta e aquele dinheiro é o seu limite, entendeu? Você basicamente banca o seu limite. Então eles pegaram, por exemplo, $300 da minha conta da Wells Fargo para Bank of America e eu vou ter esses $300 de limite. Então assim, até eu construir o meu credit score. Então, quanto maior for o meu credit score, mais
mais chances eu tenho de futuramente o banco começar a me oferecer limites, entenderam? Meu pai! Gente, eu mudei um pouquinho aqui de posição, tive que sentar porque eu não tava aguentando mais as minhas pernas, que eu tava agachada. A Grazi V. Freitas perguntou: quais cursos você fez, Bru, para completar os seus créditos? Então, Grazi, eu na verdade não cheguei a cursar nenhuma disciplina específica. O que eu fiz para completar os meus créditos foi ao Pair Weekend aqui mesmo em Washington, D.C. Então, o primeiro Au Pair Weekend que eu fiz foi em agosto e o segundo foi agora comecinho de novembro. É um fim de semana inteiro dedicado a você estudar sobre cultura americana, que mais? Sobre diversidade, sobre como resolver conflitos. E você também sai para conhecer museus e eles fazem algumas questões relacionadas, algumas atividades relacionadas às suas visitas ao museus, as atividades que você faz em sala de aula com seus colegas. Então, assim, foi bacana e assim, eu não perdi muito tempo dentro de uma sala de aula aprendendo uma coisa que eu não queria. Esse foi um dos principais desafios para mim, porque todas as aulas que eu queria fazer não batiam com o tempo off que eu tinha, né? Com o tempo livre que eu tinha. Então, eu não queria gastar meu tempo estudando uma coisa que eu não queria, e outra também na época eu tava namorando e eu queria passar mais tempo com meu namorado, então eu acabei optando por fazer o Au Pair Weekend, e que pra mim até agora foi a melhor escolha. A Grazi Freitas perguntou: como provar para a PIA quais foram os cursos e os créditos que você fez, a questão de envio de documento e tudo mais? Então, Grazi, na verdade é super simples. Quando você, por exemplo, você está estudando um curso, uma disciplina de contabilidade, por exemplo. São 3 meses, terminou o seu curso e você recebe a completion letter, que a gente chama, né? Que na verdade é como se fosse o seu certificado. Quando você receber isso, você simplesmente manda para sua LCC e tá tudo certo. É ela que corre atrás, ela que envia a documentação para a pessoa responsável e tudo mais. Você não precisa se preocupar com isso. É só mandar para sua LCC, tá bom? A Milena Hortz perguntou: qual a sua agência? A minha agência é Experimento de Sorocaba e eles têm parceria com a agência aqui nos Estados Unidos chamada APIA, ou Au Pair in America. O Matt.zinho perguntou: você como au pair só cuida das crianças ou você também precisa fazer alguma atividade doméstica? Oi, Matheus, tudo bem? Então, eu cuido das crianças e eu cuido tudo que é relacionado às crianças. Então, por exemplo, eu preciso cozinhar para eles quando eu estou trabalhando, eu preciso fazer a lancheira deles para ir para a escola, eu preciso lavar a louça que eles sujam, eu preciso organizar os brinquedos que eles desorganizam, e eu preciso lavar a roupa deles e organizar o quarto e a bagunça deles. Tipo, fazer cama, etc. Às vezes também preciso dar banho, trocar fralda. Então, tudo que for relacionado à criança é sua responsabilidade no tempo que você está trabalhando. Por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, então no período que você está com as crianças, tudo que for relacionado a eles é sua responsabilidade. Agora, por exemplo, final de semana, que eles estão com os pais. Toda a bagunça e a zona que eles fizeram, na verdade, não é sua responsabilidade, né? Os pais que têm que manter, e as crianças também têm que manter organizado para você começar o seu trabalho na segunda-feira. Porém, nem sempre isso acontece, né, gente? Às vezes, tipo, muitas segundas-feiras eu já cheguei para trabalhar e a casa tá assim de perna pro ar e sobrou para quem, né? É aquela coisa, ninguém pediu pra eu fazer, mas você tá vendo lá tudo zoneado, tudo bagunçado. Você vai passar por cima da sujeira, assim, levantando o pé? Você não vai fazer isso, né? Eu não sei se você vai, eu pelo menos não consigo trabalhar com bagunça. Não dá, meu dia não rende, sério, não rende. O Matt.zinho também perguntou: qual a melhor e a pior coisa em ser au pair? Nossa, boa pergunta. Então, eu acho que a melhor parte é essa experiência internacional que você acaba tendo, e a pior parte é saudades de casa, saudades do seu país, da sua família, dos seus amigos. O Mattzinho também perguntou: dá pra ter relacionamentos amorosos sendo au pair? Sim, dá pra ter. Tanto que eu tive um relacionamento amoroso, eu na verdade tive um namoro que durou 6 meses. Mas dá pra você ter sim, dá pra você, sei lá, fazer amizades. É porque assim, você tem que trabalhar 45 horas semanais. Então, quando você completa essas 45 horas, né, tecnicamente, o restante do seu tempo da semana você tá off, você tá livre. Então, você pode sair, você pode fazer amizade, você pode, né, conhecer pessoas novas, pode se envolver num relacionamento amoroso, mas aquela coisa, você tem que ter muito cuidado e você tem que preservar a sua família disso, né? Então, por exemplo, vocês usam aqueles aplicativos de namoro, por exemplo, Tinder. Você vai marcar um encontro com um cara
e o cara vai vir te buscar na casa da sua host family. Eu já não acho legal porque você tá dando o endereço de uma casa que nem é sua, entendeu? Então, sei lá, marca em algum outro lugar pra vocês se encontrarem. Então, tente preservar a sua host family das suas relações pessoais. Mas, assim, fora isso, dá pra você sim namorar, dá pra você fazer amizade, tranquilo, é normal. E muita gente faz isso. Bom, gente, é isso. Pro vídeo não ficar tão longo, eu separei mais assim as questões principais, as questões que eu acredito que muita gente também tenha dúvida. E espero que vocês tenham gostado. É isso, um grande beijo e até a próxima. Tchau!